movimento Nós o Povo, junto com o Dr. Ovídio, o pessoal de Cascavel. E, então, assim, precisamos nós, né, o povo, reagir a isso tudo que está acontecendo. Então, às vezes é cansativo, como disse a Giovana, às vezes a gente fica meio sem esperança, vendo tantas arbitrariedades, mas nós não podemos desistir, nós não podemos pensar em parar, nós temos que seguir e fortalecer a nossa união, nós temos que estar cada vez mais unidos para reagir e contornar essa situação difícil por que passamos. Ô, Cláudio, rapidinho, antes do pessoal começar, conta um pouquinho da tua trajetória. Você trabalhou no Estado, né? Eu fui auditor, a minha carreira toda foi praticamente de auditor. 7 anos e meio na Bolsa de Valores do Rio Grande do Sul, Bolsa de Valores do Extremo Sul, e depois 28 anos de auditor do Banco Central. Me aposentei, então, como auditor do Banco Central. E depois de aposentado, eu tenho feito atividades voluntárias, tenho participado desse acompanhamento da política, que eu não fazia ideia antes, enquanto na ativa, eu não me participava, não sabia o que acontecia. Fazia a minha obrigação de cidadão, votava, mas sem ter um compromisso com o que quer que seja. Não fazia ideia dos meandros da política. Agora, a partir daquelas manifestações do não é por 20 centavos que a esquerda fez e que começou a arrasar aqueles black blocs arrasando as capitais, destruindo o patrimônio público, a partir daí, eu, como muita gente, vocês, alguns de vocês também, acordaram, viram que tinha coisas muito erradas acontecendo. O que antes havia realmente era a ideia de que tinha muita corrupção no Brasil. E então, logo em seguida a essas manifestações do não é por 20 centavos, os conservadores começaram a reagir também, a organizar suas manifestações, e eu participei de todas, ajudei a organizar várias, e nós temos seguido. A partir daí veio a Lava Jato, que também trouxe uma esperança grande, né, de reagir a essa estado de impunidade no Brasil. E aqui estamos nós, vários anos depois, em 2021, vendo que os chefes dos grupos que mais corrompem continuam dando as cartas, que nada mudou. Então, frustra, mas nos coloca a obrigação de entrar com mais força e mais energia nesses processos. Nós não podemos recuar, é essa a ideia. Então, eu, assim como várias pessoas, o doutor Ovídio, que é um exemplo aí que tem de pessoa que está organizando movimentos na região dele, nós estamos convencidos que nós não temos alternativa. Nós temos que ir para a guerra, porque senão nós vamos ser dizimados. Não tem alternativa. Então, eu sou ativista, assumo o papel e tento vender a necessidade de que todos têm que se engajar, enquanto que a maioria realmente não acredita muito que tem coisas erradas acontecendo. Acredita que tudo vai ser resolvido a qualquer momento por alguém, que as coisas vão se normalizar. A gente sabe que não é assim, né? Se realmente a gente não tomar as rédeas do poder, se a gente não fazer valer realmente a Constituição, né, que diz que né, que o povo realmente que comanda o país, a gente não vai... Nós não podemos ficar mais delegando esse tipo de coisa para político, né? E principalmente político que não tem compromisso com o país realmente. Mas vamos começar nosso tema. Queria que o doutor Ovídio começasse falando. Acho que o senhor preparou alguma coisa aí, né, doutor? Falar um pouco sobre passaporte sanitário. O senhor tem mais know-how que todo mundo aqui, que vivenciou isso aí desde o princípio e lá de dentro, né? Tá vivenciando isso até agora, né? Porque não acabou, né, doutor? Essa pandemia aí. Boa noite a todos. Na verdade, nós temos que entender o contexto todo, né, do que está acontecendo no mundo, não só no Brasil, não só na nossa cidade, mas entender o que está acontecendo. E os experimentos que estão sendo feitos,
que não tem segurança nenhuma aí e que tem causado muita polêmica. E a ilegalidade disso, né? A inconstitucionalidade, a imoralidade do certificado dessa imunização aí e da segurança sanitária, né? Então eu fico refletindo aqui que nós somos todos favoráveis à vacina que seja segura, que foi experimentada e que se usa já, né? Uhum. Lá, as vacinas antigas, né? As vacinas com o vírus atenuado, o vírus inativado, o vírus, a subunidade, a fração, né? Essas são as tecnologias antigas que se usava, né? E os experimentos normalmente de 5 a 10 anos. Nesse momento aí, desse novo vírus aí, então veio a oportunidade de inserir três novas tecnologias e testá-las, né? Que é o vetor viral, que é, por exemplo, a vacina de Oxford, a tecnologia da vacina do DNA e a tecnologia da vacina do RNA mensageiro. Elas nunca foram testadas em humanos, né? Então, o que assusta é eles pegarem 200 milhões de pessoas aí e vacinar todo mundo. É uma coisa que a gente sabe que não tem a segurança, né? Então, as perguntas que vêm você pode morrer com o dano agudo da vacina? Você vai ficar com sequelas? Isso pode modificar o seu organismo de alguma maneira a longo prazo? Daí precisa, às vezes, 30 anos, né? Vai desenvolver uma doença autoimune ou vai desenvolver um câncer de pâncreas ou até um câncer no cérebro ou um câncer de pele? E também a outra pergunta ela vai ser transmitida para os seus filhos? Essa vacina testada agora, ela se insere no nosso DNA. Então, a substância fica incorporada no nosso DNA, e isso nós vamos poder transmitir para os nossos filhos, para os nossos netos, ou aqueles que vão reproduzir ainda. Então, a questão é isso aí, é a segurança e a exigência, né? Então, um passaporte sanitário exigindo que todo mundo que tenha o comprovante de que foi vacinado, mas eles não dão a segurança, ninguém dá garantia, ninguém faz nada, mas eles exigem, então, uma minoria aí, né, que dirige a nação, né, alguns governadores, alguns secretários, né, e as pessoas que estão do lado da esquerda. Então, a pressão é muito grande, né, a pressão é muito grande. E isso, eu acho assim que se leva a essa reflexão, né? O que nós devemos fazer e que garantia que nós temos dessas perguntas e dessas questões? Beto, acho que ninguém aqui é contra a vacina, todo mundo é a favor da vacina. O que a gente é contra é a liberdade da pessoa escolher se ela quer tomar ou não. Não é isso aí? Sim, exatamente. Eu acho que, desculpa, boa noite a todos, boa noite a quem está aí nos acompanhando ao vivo e quem vai ainda assistir após essa nossa live, né? O tema está assim, sendo muito debatido no Paraná. Vamos falar aqui o que aconteceu, que está acontecendo em outros estados. Houve uma ameaça política de se implantar isso no estado. Houve uns murmúrios aí de que sairia um projeto e que seria votado na Alep para que se implantasse no Paraná, obrigando todos a terem o passaporte sanitário, né? Aí aconteceu que a população começou a reclamar e não concordar, então eles retraíram, voltaram atrás e não colocaram o projeto para votação. Porém, o projeto existe, a ideia existe e a possibilidade de que isso em algum momento volte à tona é iminente, pode acontecer a qualquer momento.
Ah, mas por quê? Porque em outros estados isso já está acontecendo, em alguns municípios já acontece. Na França, Roma, vários lugares aconteceram isso, houve até protestos. Mas, enfim, eu queria chamar a atenção para uma questão. Os historiadores dizem uma coisa, que a história é cíclica. Tudo que está acontecendo nesse momento já aconteceu em outros momentos da história. O que nós podemos acompanhar, o que nós podemos analisar do que aconteceu na história para o que está acontecendo agora? Eu procurei dados de um historiador alemão, o nome dele é Henry Friedlander. Ele nasceu em Berlim, em 24 de setembro de 1930, morreu aos 82 anos nos Estados Unidos em 17 de outubro de 2012. Ele era PhD da Universidade da Pensilvânia e escreveu vários livros. Um dos mais famosos é As Origens do Genocídio Nazista. Não tem versão brasileira para ele, tá? Então, o que acontece? Olha a frase que ele falou. Ele morreu em 2012, tá? Ele nem imaginava o que nós estaríamos passando hoje. Olha o que ele falou. O Holocausto não ocorreu no vácuo. Ele seguiu décadas de crescente aceitação científica à desigualdade entre os homens. Então, o passaporte sanitário, hoje, ele vem exatamente fazer uma distinção de duas classes, a vacinada e a não vacinada. Uma vai ter mais direito e a outra não vai ter mais direito. Vai ter menos direito que a outra. Você está fazendo uma subclasse, ou você está elevando uma outra classe a ter mais direitos que a outra. E isso, a gente tem visto assim, muita defesa, muita gente vindo ser a favor disso e de outras medidas que foram tomadas, como lockdown, como restrições de uso de máscaras, sobre distanciamento social, várias proibições, falta de trabalho, as pessoas não podiam trabalhar, não podiam produzir, e uma série de restrições que aconteceram em nome de algo chamado ciência. E o que eu estou falando sobre a história ser cíclica é que lá no Holocausto houve uma chancela científica para que se implantasse o que foi implantado. E a gente está vendo hoje uma chancela científica e uma bandeira, um carimbaço científico para as pessoas justificarem o apoio, e eu não estou falando de pessoas políticas e nem estou falando dos médicos, daqui a pouco a gente fala deles. A gente está falando de pessoas comuns, como eu, como vocês, que estão chancelando, que estão concordando com a ideia científica de que tudo que está acontecendo está certo. Isso se chama poder tecnocrático. Esse poder tecnocrático é um poder que se baseia numa pseudociência para justificar medidas políticas. Aí a população vai ficar do lado do político que tiver a chancela científica, que foi o que aconteceu no nazismo. Eles não fizeram um passaporte sanitário, mas eles fizeram, junto com a IBM, né? Não sei se vocês já acompanharam na história, não sei se vocês lembram os cartões. Antigamente existiam os cartões de crédito que eram perfurados e que você colocava na máquina e tirava e ela já produzia toda a tua informação. Então, todas aquelas tatuagens com o número que os judeus tinham nos campos de concentração eram os números dos cartões da IBM que tinham todas as informações sobre esse judeu. E o que acontece? Aquele era a informação ou um passaporte que definia o perfil daquela pessoa, onde ele morava, a família que ele veio, tudo mais. Essa pessoa foi presa, essa pessoa perdeu seus bens, essa pessoa foi cerceada. Nós tivemos também a perseguição com paralíticos, pessoas com problemas mentais na Alemanha, ciganos, não foi só judeus, teve mais gente que sofreu com tudo isso, porque, em nome da tecnocracia, em nome da ciência, eles queriam criar uma civilização mais limpa, mais saudável. E aí eles tinham que fazer o quê? A eliminação desse povo, cerceando, inicialmente foi cerceado, depois foi se justificando, e a aceitação pública foi se tornando maior, porque a ciência estava do lado. Tanto que quando fizeram as cortes marciais para julgar os militares alemães que perseguiam os judeus, eles fizeram também
uma corte militar específica para médicos. Os médicos aderiram à tecnocracia de uma maneira muito aberta. Era a maior parte o partido alemão socialista, a maior parte dele era formada por médicos. Os médicos aderiram muito fácil a essa ideia tecnocrática. Aí, através de tudo isso, a sociedade começou a aceitar muito mais fácil e começou, inclusive, a denunciar quem era judeu. Por exemplo, qual era a culpa dos judeus? Era ter piolho, e esse piolho transmitia uma doença chamada tifo. E isso estava lá no cartão que a IBM confeccionou para ajudar os alemães aí no controle do extermínio dos judeus, né? Então, isso daí está todo na história, tem um artigo aqui da revista super interessante, depois eu vou passar para o João as informações e a gente coloca todas as fontes aí para vocês acompanharem. Então, essa ideia é o que a gente tem visto hoje. A gente está vendo uma bandeira da ciência, uma chancela da ciência, de médicos, de políticos e uma parte, inclusive, da sociedade que está concordando com isso. O que acontece é que estão ferindo um preceito constitucional que a gente segue hoje. A gente segue hoje uma premissa que é assim, ó, nenhum cidadão é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude da lei. Então, você está sendo obrigado a fazer uma coisa que a lei não existe lei para isso. Mas os governadores e os prefeitos estão brincando de mini-ditadores. É a ditadura, e eles sentiram um poder nisso, eles viram, essa tecnocracia também vem com um experimento social muito grande, de ver até onde o cidadão vai se submeter ao que os políticos estão querendo impor, até onde você é submisso a ideias e até onde você é burro o bastante para aceitar, porque vem uma bandeirinha científica ali, você, não, mas a ciência está dizendo, então eu vou aceitar. Você é burro o suficiente para não criticar isso e ver que na história passada, não muito recente, isso já aconteceu e está se repetindo novamente. Infelizmente, a gente está indo para um momento totalitário. São ideias totalitárias assim que estão acontecendo hoje, que aconteceram no passado e que aterrorizaram muitos seres humanos, a população e várias civilizações. A França apoiou o nazismo nesse período tecnocrata. Porém, a França hoje mudou a opinião dela. Ela foi à rua e fez protestos contra o passaporte sanitário. Então, gente, se você é conservador, se você se diz de direita, você não pode aceitar uma coisa dessa. Você não pode aceitar passaporte sanitário. Não é científico, é pseudociência. Isso aí seria um novo darwinismo social, né, cara? Daqui a pouco vai virar isso aí, é o que você falou. As pessoas que são vacinadas, em tese, seriam pessoas que teriam mais direitos do que as outras, né? Queria escutar um pouquinho... É uma espécie de eugenia, né? Isso aí. Queria escutar um pouquinho a Giovana, Giovana também aí de Ponta Grossa, né? Tá junto com o Beto aí lutando aí nesse movimento conservador. É isso mesmo, Giovana? Queria que você desse um alô e falasse um pouquinho sobre aquilo que o Beto acabou de falar aí. Então, realmente é assustador, né? É assustador ver as pessoas aceitarem as coisas de uma forma tão natural e não colocarem tico e teco para trabalhar só uma vez, né? Porque o que mais me incomoda é a capacidade do ser humano, parece que deixar de pensar, mas de umas coisas muito simples, né? Como o Beto mesmo falou, é uma plaquinha da ciência que está ali, não, é por você, é por salvar vidas, né? E você aceita e você não pode questionar. Eu estava conversando com o Beto a respeito disso, isso é o que mais me incomoda, a questão das pessoas não poderem questionar. Se hoje em dia, como funciona? Você tomou vacina? Não. Você não tomou? Aí, tipo, outra pessoa, você não tomou! Sabe? Então, você não pode ter a tua escolha. Essa espiral do silêncio, porque quando a gente vê, né, nós que não estamos, eles dizem que a gente está na bolha, mas nós não estamos na bolha, né? Nós estamos
procurando informações, né, e realmente escutando aquelas pessoas que ainda têm voz na internet, né, que muitas vezes no Twitter, né, os cientistas, a doutora, eu sigo muito a doutora Roberta Lacerda, que ela traz muitos estudos e tal, né, eu gosto muito do posicionamento dela, ela ainda não se calou mediante isso. Então, assim, esse espiral do silêncio, ninguém fala nada, ninguém pode falar nada. E quando você questiona, você não pode questionar um troco, você não pode questionar uma comida, você não pode questionar a forma como te tratam num restaurante, ou qualquer coisa que você compre, ou uma medicação. E daí você não pode questionar as coisas. Como assim eu não posso questionar? Eu tenho uma amiga minha, que é amiga de infância, ela infartou. Ela infartou com a segunda dose da vacina. E ela me ligou contando isso. E daí eu falei para ela, e você, né, a médica questionou ela. Eu achei isso o máximo, a médica questionou, por que você foi tomar a vacina se você já tinha pegado, né, o vírus? Então, assim, porque disseram que era bom. Como assim? Tipo, sabe, questione. Eu acho que o ser humano tem faltado essa capacidade. Ele está, assim, muito dentro disso, dessa bolha, e as pessoas não podem mais questionar nada. E isso me incomoda, porque você tem que questionar qualquer coisa. Você tem que questionar. Esse é o teu direito de questionar as coisas, né? Você tem que questionar a tua vida, e principalmente nessa nova fase que a gente está vivendo, que, para mim, tudo isso está sendo tão rápido, a gente tem visto acontecer isso muito rápido, né? A questão deles quererem impor tudo para nós, a agenda deles, eu acho que eles tiveram que antecipar um pouco, porque eles não viram acontecer que a gente acordou mais cedo, né? Eu, pelo menos, vejo isso, né? Nós acordamos e estamos procurando informação e estamos trazendo novas pessoas, né? E a informação chega, e contra fatos não há argumentos, e você vê o número de crescimento de livros, de conservadorismo, né? De busca, de canais mesmo todos os dias, trazendo informação, um gosta de um do outro, mas eles estão trazendo informação, porque é nas redes que a gente tem a informação, mesmo de médicos, cientistas, tudo isso. Então, eu acho que eles não estavam preparados para esse acorde nosso antecipado. E uma população maior, uma multidão maior. Mas é muito assustadora a questão dessa espiral do silêncio mesmo, que isso já acontecia em 1977, né, que foi uma história, eu estava até pesquisando o nome dela aqui, Elizabeth Noelle, que é um modelo da opinião pública, você omite para a classe maior a tua posição e o teu questionamento. Então, isso é muito grave, porque você tem que ter a sua opinião naquilo que eu acredito. O Estado se metendo mais e mais e mais, até no que eu quero fazer, entendeu? Eu não quero, eu não quero, eu quero. E o Estado se metendo cada vez mais no indivíduo, né? Na escolha do indivíduo de querer ou não querer, fazer o que acredita ou não. E as pessoas se calam e a mídia se cala, né? A mídia se cala, e eu vejo assim, quando a gente fala de pandemia, eu sou muito incisiva nisso. Quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala de lockdown, de tudo isso que a gente está vivendo, uma das maiores culpadas, e com certeza não vão ser responsabilizados, mas é culpada, é a grande mídia. Ela, sim, matou muita gente, certo? Pela desinformação que ela trouxe dentro das casas das pessoas, né? A desinformação e a falta de caráter mesmo. Eles foram desonestos com a população a todo instante. Então, e eles são um dos maiores culpados por isso. É a desinformação e pelo que as pessoas estão vivendo. Hoje as pessoas, elas têm informação tão rápida no celular, mas ao mesmo tempo tem uma informação burra
e omissa. É como a lei do fake news, né? Você não precisa pesquisar, não precisa estudar, fica tranquilo que a gente está criando uma lei aqui e a gente só vai deixar aparecer para você aquilo que é certo e que é verdade. Você nem se preocupa a pesquisar. É mais ou menos isso, né? Obrigado, Giovana. Doutor Ovidio, eu queria perguntar duas coisas para o senhor. Primeiro, o senhor estava falando sobre vacina de RNA mensageiro. Eu estou falando besteira, mas parece que existem hoje duas vacinas de RNA mensageiros, e essas duas vacinas são de uso veterinário, não há vacina. Essa é a primeira vacina para uso humano. E segundo, no seu ponto de vista, qual que é essa lógica de obrigar as pessoas a se vacinarem e obrigar as pessoas que não estão vacinadas a não ficar em ambiente com pessoas vacinadas? Mesmo porque a gente se vacina para nos proteger. E se eu estou vacinado e a pessoa do meu lado não está vacinada, em tese, quem não está protegido é ele. Tem coisas graves que estão acontecendo, porque o pior momento de vacinar uma pessoa é no momento da pandemia. Por quê? Você não sabe se ela já está com a doença e você vai vacinar ela. Então, é muito grave isso para o organismo. A complicação é muito séria e muitos vão a óbitos. O sistema imunológico é exigido demais e entra em falência. Ou faz a vacina e daqui a pouco contrai a doença. Também é grave. Então, a gente está vendo que 70% dos óbitos agora são de pessoas que fizeram 2 doses de vacina, que estavam vacinadas. Veja só a gravidade disso. Então, nós já temos uma imunidade natural que também não está sendo levado em conta. É uma coisa absurda, é uma coisa assim, é uma insanidade. Você saber que você teve a doença, que vai formar teus anticorpos, aí tu tem que vacinar de novo. Então, assim, falta uma liderança que eu diria que deveria ser do governo federal, que foi tirado o poder do governo federal de fazer esse direcionamento. Foi atribuído aos estados e às prefeituras. E isso é muito grave, porque não se leva nada em conta disso, simplesmente se faz as vacinas. Então, inclusive, em crianças, adolescentes, sem levar em conta isso aí que a gente falou tudo sobre vacinas que nunca foram testadas antes e com material genético que vai se incorporar ao material genético do indivíduo. Então, isso eu não sou cientista, sou médico durante mais de 30 anos já, vejo uma gravidade em tudo isso. Agora, se vai misturar a gente que já fez vacina, se a vacina protege, por que não deixar junto com outras pessoas que não estão vacinadas ou que têm a imunidade natural? E a imunidade natural a gente vê através das outras doenças também de experiência, por exemplo, de rubéola, né? Se a pessoa pega a rubéola, o IgG dela vai estar lá em 300, 400, 500. E quando ele faz a vacina, 3 meses depois, o IgG é em torno a imunidade, né, o anticorpo é em torno de 25, 30, 40, quer dizer, é uma imunidade fraca, mas existe. Então, a vacina funcionou, mas diferentemente da doença, né? E assim se funciona também para o citomegalovírus e outras doenças aí, né? A imunidade natural, ela deveria ser levada muito em conta até para fazer a vacina, porque o cara deveria fazer a dosagem do anticorpo, né? Que a gente chama de anticorpo neutralizante do Covid, para ver se você já tem imunidade e teu anticorpo está alto, mesmo que você não tenha tido sintomas, você está imune à doença, por que vai fazer vacina? Então, é muito polêmico e lamentável mesmo essa ideologia e essa pressão, e como falou a doutora ali sobre a mídia, né? A mídia tem feito um papel danoso para a sociedade, porque confunde e pressiona e usa isso sem critério, sem nada. E quem vai ser responsabilizado depois para frente agora? Daqui 3 anos,
nós vamos ter que começar a ter uma epidemia de câncer, de doenças autoimunes. Eu tenho atendido muitas complicações no consultório. Por exemplo, eu já atendi 3 derrames pleural, né, de vacina, 3 derrames de pacientes jovens aí, de 35, de 30 anos, de 32 anos. Né? Foi em vários médicos, não sabia que tinha. 1 mês e meio depois de vacina, 1 mês depois da vacina, 20 dias depois da vacina, estão tendo complicações neurológicas, complicações de várias maneiras, né? E eu tenho tratado aqui. Então, é muito grave isso, assim, a falta de critério técnico mesmo e de direcionamento de médicos e especialistas nesse momento. E o Brasil até tem o presidente do Conselho Federal de Medicina, que tem se posicionado de uma maneira ética e como o nosso alinhamento aí, né, técnico. Só que os secretários de saúde do Estado, ele é de outra ideologia,